pessoal da igreja, na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos começar a nossa aula, uma oração, convido os irmãos a orar comigo. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá no seu templo, para nós estudar, aprender mais de Ti. Nos abençoa, meu amado Deus, invocamos a sabedoria do Senhor, invocamos, ó Deus, a inteligência do Teu Espírito, o discernimento, para nós entender o que o Senhor quer nos ensinar através desse estudo, meu Pai. Nos abençoe, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, então hoje nossa escola bíblica, nós vamos estudar a lição número 8, Jesus viveu a experiência humana. Jesus viveu a experiência humana. Glória a Deus. Primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD, na nossa sede PRRCE, 24/2/2025, hoje às 19 horas, Igreja Pentecostal Renovação dos Emidos. Meus irmãos, nós estamos estudando desse trimestre, o tema desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pode passar, irmão. Textual. E percorria Jesus, vamos ler todos juntos? Vamos lá? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. Glória a Deus. Irmãos, vamos aos objetivos da lição de hoje, né? Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. 2, explicar as heresias que nega a humanidade de Jesus. 3, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente, né? Então, primeiro ponto que vai ser desenvolvido nessa aula é a experiência humana, né? No ministério de Jesus, tá? A experiência humana. Então, isso vai ser bastante abordado, né, para mostrar a humanidade, né, de Jesus, que ele foi um ser humano, né? E vamos ver as heresias que negam a humanidade de Jesus, né? E o 3, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Então, basicamente as aulas estão sendo assim. O primeiro tópico é o foco da lição, sendo Jesus Deus, né, sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e sempre mostrando que as heresias pregam, né, e que nós devemos refutar, né, não aceitar, e também essas heresias que foram lá de antigamente, elas estão hoje com a nova aparência, mas isso daí já vem de muitos anos, né, 400, 500 anos para trás, né? Então vamos avante, irmã Rita. Leitura bíblica em classe, Evangelho de João 1:43 a 51 e o Evangelho de Mateus 26, 37, 38 e 42. Pode passar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe, disse: segue-me. Vamos ler todos juntos? E Filipe, deixa eu ler com os irmãos porque só sai o som do microfone na gravação. E Filipe, pode ler comigo. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis um verdadeiro israelita em quem não há
dolo. Pode passar. Acho que voltou, irmã Rita. É isso mesmo? Evangelho de Mateus, versículo 37. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Nós não fazemos comentário aqui logo da leitura bíblica em classe, porque no decorrer da lição nós vamos estar explicando. Pode passar, irmã. Introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitário, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pode passar. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo, né? Bom, então primeiro, o Senhor Jesus, né, nessa primeira parte aí da introdução, o Senhor Jesus, ele não viveu no isolamento, ele não vivia uma vida separada da sociedade, do convívio social, humano, familiar, né? Então, o que se entende com clareza, por ele ter sido 100% humano, ele conviveu com a própria família, com amigos, com vizinhos, ele não teve dificuldade, né? Tá? Porque quando se fala dele, fala-se de uma simplicidade muito grande nos evangelhos. Ele mesmo se apresenta assim, né? Nós temos ali uma figura do Senhor Jesus sentado, né? É uma imagem, é só uma ilustração com os seus discípulos. Era a forma simples, né? Numa grama, não tinha nada de ostentação, tá? Então assim, a narrativa bíblica, o que é narrativa? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia mostra para nós, descreve que ele teve uma vida social e religiosa. Social em sociedade, né? Ele vivia normal com as outras pessoas, né? E religiosa que os pais eram da religião judaica e ele seguia os pais em tudo, né? Até chegar à idade, vamos dizer assim, considerada de maior, né? 30 anos, né? Então ele se torna público, né, o seu ministério, e ele agora assume a missão publicamente que ele recebeu do Pai, ele, Jesus, como ser humano. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos, né, da experiência humana de Cristo. Aspectos. O que é aspectos? São algumas situações, alguns momentos que mostram que ele teve uma vida humana, igual ao outro ser humano, né? E em sociedade normal. Ele conviveu entre o povo, entre amigos, vizinhos, família, até entre estranhos que ele não conhecia. Ele sempre esteve pronto a ouvir, a atender, e enfim, era para todos a obra que ele veio fazer. Vamos passar? A experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos, né? Então, aqui a gente já começa a ver que ele era um ser humano normal, tão normal que qualquer pessoa tinha acesso a ele, não tinha nada assim de solene ou alguma coisa com formalidades, não, era tudo muito simples. Encontrava Jesus com facilidade, né? E dialogava com ele, tanto pessoas amigas como os inimigos, aqui no caso, né? Esses grupos religiosos que tentaram o tempo todo, né, desfazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas eles não sabiam que estavam lutando contra o próprio Deus, né? Então isso não era possível, tá? Mas aí nós vemos ele
do lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo aqui, a gente vê a elite religiosa ali, né? Interrogando Jesus, questionando Jesus, querendo desfazer o que ele era, né? E se apresentou como era Filho de Deus, né? E do outro lado nós vemos os debates, né? O Senhor Jesus sempre dando resposta a questionamentos, tanto religiosos como social, como também com relação às leis morais, civis, né? Então, em vários temas, em vários assuntos, nosso Senhor Jesus, ele se manifestou. Vamos adiante. Os fariseus. O nome vem do hebraico prusim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Pode passar, irmão. Defendia uma tradição acima das escrituras, Mateus 5, 3, 6, e a separação do Estado da religião. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição, Mateus 5, 15, 3, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, Mateus 15, 6. Então, assim, defendiam a tradição acima das escrituras. O que é a tradição? A tradição era um costume, né, deles, era uma cultura religiosa que eles criaram, né? Eles queriam justificar a cultura deles como sendo de Deus, ou uma revelação de Deus, ou o entendimento correto de Deus, mas o próprio Senhor Jesus mostrou que nas tradições eles cometiam vários erros, né, contra o próprio Deus e a lei do Senhor, a palavra do Senhor, né? Então esse grupo, os fariseus, né, eles eram uma classe separada, eram mais radicais, né, na religião judaica, tá certo? Inclusive o apóstolo Paulo era um dos principais desse segmento religioso judaico antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então aqui a gente vê que o Senhor Jesus enquanto os fariseus, né, essa classe religiosa do judaísmo, questionava Jesus, o Senhor Jesus também fez apontamentos e censurou eles em muitas coisas, mostrando, né, a interação do Senhor Jesus com eles. Interação eles falavam, Jesus ouvia, respondia, Jesus perguntava, eles falavam. Então Jesus tinha uma comunicação humana, social e religiosa normal, certo? E estava pronto a responder qualquer pergunta, a atender qualquer pessoa. Então isso mostra a sua humanidade total, né? Assim, uma pessoa muito fácil de dialogar com ele, né? Pessoas de todos os níveis sociais, né, tiveram acesso ao Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Mateus 22, 15. Pode passar, irmã? O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual, Paulo está dizendo aqui, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 25, Atos capítulo 20, versículo 5, Gálatas 1 e 14, Filipenses 3 e 15. Em Atos 26, 5, sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, tá? Então, dentro do próprio judaísmo existiam grupos diferentes de religiosos, né? Como hoje existe no cristianismo, né? Tem vários segmentos dentro do próprio cristianismo, também existia no judaísmo e existe em todas as religiões, né? Por quê? Porque ali estão os seres humanos e eles divergem em opiniões, em pensamento, em crença, e acabam formando grupos diferentes, né? Com opiniões diferentes sobre Deus e até mesmo colocando coisas humanas. Aqui no caso dos fariseus, Jesus disse que eles estavam colocando a tradição, que não era a revelação
dada a Moisés, a revelação de Deus, não era conforme a revelação dos profetas, né? Mas o que valia mesmo era a opinião deles, era o que eles entendiam que era aquilo, né? E muitas das suas traduções invalidavam ou então ia contra a palavra do Senhor. Então isso mostra, e ao mesmo tempo que Jesus está exortando, está censurando eles, né? Aqui está mostrando Jesus humano, dialogando com seres humanos, né? Sem em nenhum momento se colocar acima de nenhum, mas trazendo a revelação de Deus, a perfeita revelação do Senhor, tá? Então Jesus sempre estava rodeado por pessoas, por grupos religiosos, né? Não só os fariseus, tá? E ensinando e dando resposta, sendo questionado, né? Então era a vida do Senhor Jesus nessa área, principalmente do ensino, né? Tá certo? Então isso é importante a gente ter essa compreensão de como era a vida de Jesus, como era a experiência humana de Jesus, né? Experiência, irmãos, a pessoa só pode dizer que ela tem experiência quando ela vive, né? Ela tem que viver as coisas. Aqui e acolá, alguém quer colocar uma situação, mas não tem experiência de vida, então alguém pode dizer, você não sabe o que é que você está falando, porque você nunca passou por isso aí, né? Então o Senhor Jesus, ele viveu as mais diversas experiências no nível religioso, social, em diversas questões que envolvem a vida humana, né? E ele sempre se apresentou como um ser humano disposto a atender, a ajudar, a curar, a ensinar. Então foi essa a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Uma experiência humana muito profunda, muito próximo das pessoas, da realidade, né? Da vida das pessoas, e sempre pronto a abençoar com o ensino, com a oração, com a cura, com o milagre, né? Isso é maravilhoso, tá? E ao mesmo tempo que nós estamos vendo a humanidade de Jesus, nós estamos aprendendo também, né, irmãos? Que nós devemos procurar ter nossas experiências com Deus, em sociedade, em família, né? Encontrar sempre de Deus uma direção de como agir, de como tratar, de como conviver com as diferenças que o Senhor Jesus soube muito bem, né? Claro, a gente diz, falando do Jesus humano, né? Porque o que estava prevalecendo ali era a parte humana dele, né? Do ponto de vista de dialogar, de conviver com as pessoas, né? Vamos lá. Os saduceus era outra classe religiosa, tá certo? Pode passar, amigo. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 Reis 2:35, até pouco antes do surgimento desses grupos. O rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o seu rei em lugar de Abiatar. Então, assim, é interessante também aqui a gente observar um detalhe, né? Que todos os grupos religiosos, né? Aqui dentro do próprio judaísmo e nas outras religiões, elas sempre têm uma origem, né? Ela sempre vem de alguém. Então, a religião, o objetivo da religião é religar a Deus, né? Mas o que atrapalha muito essa religação, esse contato com Deus, acaba sendo o próprio ser humano, com as interpretações pessoais, às vezes egoístas, interesseiras, enfim, por várias motivações, né? O que deveria estar no coração de cada ser humano era realmente buscar a Deus, conhecer realmente quem é Deus, a vontade de Deus, e aqueles que têm essa experiência passar para os outros, né? Sem nenhum interesse, sem querer jamais usar o nome de Deus, da religião, para nenhum proveito, né? Não é o que nós vemos, principalmente nos nossos dias, né, meus irmãos? As pessoas fazem negócio com o nome de Deus, com as coisas de Deus, até com a Bíblia Sagrada, né, com objetos. Então é uma coisa muito triste, né, o que a gente assiste, a perversidade humana, sem falar da profanação que se faz hoje, inclusive dentro dos templos, né? Falta de respeito, de honra a Deus, a palavra dele. Então é realmente uma desordem no mundo sem tamanho. Por quê? Porque a religião, ela acaba, por ela ser humana, né? Ela é desenvolvida pelo ser humano. Quando Deus está presente, é Deus que está governando, é Deus que está agindo,
mas quando o ser humano se apropria da religião para proveito próprio, meu irmão, não tem limite, né? A gente está vendo os escândalos aí, algumas pessoas, infelizmente, até são enganadas por Satanás para não servir a Deus devido aos escândalos, né? É lamentável isso, mas enfim, vamos para a humanidade de Jesus. Se alguém que sabe dos seus, era como os fariseus, ou seja, mais um grupo religioso dentro do judaísmo, uma facção, né? A facção aqui se refere a um grupo religioso dentro do judaísmo. Atos 5,17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem e outra coisa, né? Então eles se dividiam, esses grupos, né? Os saduceus se separaram do outro grupo porque eles não acreditavam em anjo e espírito, e já os fariseus, eles acreditavam, tanto num como no outro. Então se dividiram por isso, né? E assim são as religiões, né? Inclusive esse grupo de saduceus são membros desse grupo que perguntam a Jesus, né? Quando foi dito da ressurreição, eles perguntaram ao Senhor Jesus de uma mulher que se casou 7 vezes, né? Segundo a lei, né? Que casou-se, o primeiro marido morreu, aí a lei dizia que ela tinha que casar com um irmão, que era para o irmão gerar filho para o que tinha morrido. O filho que gerasse não era dele, era registrado no nome do outro. Então essa mulher, segundo eles, a gente não sabe se realmente isso aconteceu, eles inventaram essa história, mas enfim, eles colocaram essa situação para ver o que Jesus ia dizer. Lá no céu, né, se tem ressurreição, se tem céu, lá no céu, com quem essa mulher vai ficar? Porque aqui ela teve 7 maridos, né? E aí o Senhor Jesus disse para eles: lá no céu os seres humanos serão como anjos. Como anjos, não serão anjos, serão igual a anjos, né? Ou seja, serão espirituais, não havendo mais o sentimento da carne, do sangue, né? Isso daí é da parte humana, lá não, é só espírito, né? Mesmo as pessoas sabendo quem são, o sentimento humano não existirá mais, né? Então Jesus quebrou eles, né? Porque eles pensavam que ia colocar o Senhor Jesus numa situação aí apertada, né? Mas eles não entendiam nem de céu, nem de anjo, nem de ressurreição. Então eles acabaram sendo assim desmontada aí a ideia deles pelo Senhor Jesus. Mas vamos avante. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Então o Sinédrio, irmãos, era um tribunal de julgamento, né? E eram homens muito estudiosos, muito preparados na letra, né? Mas sempre que chegaram diante do Senhor Jesus, Jesus sendo homem, mas com a sabedoria plena, né? Sempre tiveram uma resposta à altura, né? Das perguntas deles, e ficavam calados, não tinham realmente o que falar. Pode passar, marido. Eram inimigos mortais de Jesus, uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Então, como o Senhor Jesus foi se tornando popular, famoso, né? Foi tendo fama, foi juntando muita gente, né? Então essas duas classes religiosas, né? Fariseus e saduceus, que tinham divergência, eles deixaram as diferenças de lado e se uniram na guerra, no combate ao Senhor Jesus. E agora, como eles não conseguiam vencer Jesus, irmãos, homem, na palavra, na sabedoria, eles agora queriam eliminar Jesus, eles queriam matar o Senhor Jesus, né? Então eles se uniram, tá? E com a permissão de Deus, é claro, nosso Senhor Jesus foi morto para cumprir a missão da redenção da humanidade, né? Então percebam, irmãos, que
o que o inimigo faz, né? Ele consegue unir até os inimigos, né, contra um propósito de Deus, mas o pensamento cristão que é perfeito segundo as Escrituras Sagradas é que ninguém vence Deus, né, irmãos? Ele é o Todo-Poderoso, pode se levantar quem se levantar, a organização, o sistema de governo que se levantar, não vai vencer Deus, e aqueles que estão no Senhor, eles vão perseverar até o fim. Então aqui, voltando para o ponto central da lição, né, a humanidade de Jesus, a experiência como ser humano está aqui. O que o Senhor Jesus enfrentou, irmãos, na sua época, a guerra religiosa. Meus irmãos, sempre que nós formos estudar os seres humanos, as civilizações, né, o desenvolvimento das sociedades, nós vamos sempre encontrar o ser humano em guerra, e alguns grupos até contra o próprio Deus, né? Contra o próprio Deus, é algo terrível, né? Vamos lá. Os herodianos, pode passar, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir o governo direto de Roma. Pode passar, irmão. Foram instituídos com interesse nacionalista e eram a favor dos impostos. Pode passar. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselhos com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Está lá em Marcos 3,6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam, né? Então isso é a própria religião, irmãos, planejando, querendo a todo custo a morte de nosso Senhor Jesus, Jesus homem, né? Pode passar, irmão, por favor. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então os irmãos percebam que juntou as três classes, né, dominantes da religião contra Jesus, né? Contra Jesus, cada um com seus interesses, né? E é isso mesmo, os seres humanos, esses grupos, né, que vivem em guerra o tempo todo na terra, no mundo, contra a própria humanidade, às vezes com fachada de amor, de querer proteger, mas infelizmente, irmãos, o que está por trás de muitos movimentos é só interesse pessoal, de pequenos grupos, de econômico, né? Nós temos hoje o mundo todo, praticamente o mundo todo dividido, né, irmãos? Alguns dominados por ditaduras, né, cruéis, perversas, né? Então assim, é o sistema do mundo, né? Mas com tudo isso, com a experiência do próprio Senhor Jesus aqui na terra, e em nenhum momento Jesus formou nenhum grupo. Olha, isso é importante, que o Senhor Jesus não incentivou, o Senhor Jesus não motivou jamais nenhum discípulo seu a fazer uso da espada, né? Pelo contrário, quando ele foi perguntado a ele se ele era rei, né, ele disse que o rei dele não era deste mundo, né? Se fosse, ele disse, os meus discípulos estavam armados, mas não estão, né? As armas do povo de Deus são armas espirituais, né? As nossas armas é a palavra de Deus, é a oração, e para sempre para o bem, porque o Senhor Jesus mandou nós amar os inimigos, bem dizer quem nos maldiz, orar por quem nos odeiam, né? Então essa é a posição da igreja, é sempre de abençoar e nunca de amaldiçoar. O juízo na Bíblia é de Deus, não é da igreja, não é de nenhum cristão. Então qualquer cristão, irmão, que entrar em guerra, né, contra o ser humano, mesmo que o ser humano seja mau, perverso, mas em guerra assim, para ferir, sangrar fisicamente, para violência, totalmente descartado no Evangelho. Deus, o Senhor nosso Deus, não nos chamou para isso, tá certo? Mas nós temos que defender a palavra de Deus, os direitos morais da família, o que é certo, amém, devemos sim, mas com a palavra de Deus, pregando, ensinando os princípios de Deus e orando, e nunca agredindo ninguém, né?
menos ainda nominal, citando o nome de pessoas e desejando a morte, a destruição de pessoas. Nunca. Jesus humano nunca aceitou, irmãos, né, esse comportamento, tá certo? É claro que o Senhor Jesus também se irou lá no templo, né, e derrubou as mesas, mandou a peia ali, mas ele se colocou como Deus ali, né? Ele sabe todas as coisas, nós não, tá certo? Então a nós não cabe nenhum ato de violência de natureza nenhuma, meu irmão, nem moral, nem física, jamais, tá? Agora nós temos que nos posicionar como cristãos, dizer no que nós cremos, no que nós acreditamos, segundo os princípios de Deus, a palavra de Deus, tá? Se o outro não quer crer, deixa ele na mão de Deus, tá bom? É assim que nós devemos nos portar, porque esse é o exemplo que Jesus deixou para nós. Nós não vamos ver o Senhor Jesus, nem os seus discípulos, nem durante a vida de Jesus e nem depois. Se nós formos ver o exemplo que Jesus deixou, irmãos, para nós, a gente vê claramente nos discípulos que também foram perseguidos à morte, né? E ninguém vê nenhum ato de violência de nenhum discípulo, né? Depois dos apóstolos, a igreja continuou sendo perseguida, irmãos. Os cristãos eram jogados em arenas, igual um time de futebol está jogando no estádio, né? A plateia estava lá para ver os cristãos sendo devorados por leões, por feras, e nós não encontramos em filme, história, em livro, nenhum ato de violência de um cristão. Então esse é um exemplo também que o Senhor deixa para nós, né, de como nós devemos, a experiência que nós temos que ter aqui na terra, irmão, é como um defensor das verdades de Deus, pregando, ensinando e orando, amém? E nunca agredindo, né, assim, destratando as pessoas, jamais, tá? Porque uma coisa é eu ler a Bíblia e explicar o que está escrito, outra coisa é eu olhar e ferir a pessoa, porque ela é isso, que ela faz isso, que ela faz aquilo, que isso. Não, isso daí fica com Deus, tá certo? Nossa missão é ensinar a palavra de Deus e as verdades de Deus. Pode passar, irmão. 1 e 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. Isso é muito interessante, né? Por que Jesus participava de uma vida social intensa, irmãos? Intensa significa o tempo todo ocupado. O Senhor Jesus, durante o dia, irmãos, era o tempo todo ali à disposição do povo, e às vezes não, na maioria das vezes ele estava caminhando para determinados lugares. Ele também não ficou num lugar físico, porque ele poderia ter ficado num trono, num lugar bem bonito, né? Numa cabana bem bonita, né? E todos via ele. Não, em muitos casos ele saiu. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, em todos os lugares, por todos os lugares, porque ele queria ser visto e abençoar a todos, né? Então, imagina se Jesus não estivesse passando ali, como era que ia ficar o cego, né? Mendigo que estava ali, não podia se mover, não podia ir com uma multidão atrás de Jesus. Jesus passa e manda chamar ele, cura ele, né? E outros casos, né, em que o Senhor Jesus, ele que foi ao encontro das pessoas, né? Lá onde nós vimos a mensagem aqui do tanque de Betesda, né? Que Jesus deixa toda aquela festança que estava lá, também religiosa, e vai exatamente ali para os necessitados, né? Então é muito interessante a forma como o Senhor Jesus se posicionou como ser humano socialmente, sempre pensando em abençoar, em ensinar, em atender as pessoas. E essa é a missão da igreja, irmãos, tá? A missão da igreja, que Deus nos dê, né, essa graça, né, de nós vivermos intensamente socialmente, muito mais para a obra de Deus, né, para o necessitado, para o próximo. É claro que no mundo que nós vivemos capitalista, muitos têm que trabalhar para pagar as contas, para manter a família, e o Senhor Deus sabe disso, né? Mas aqueles que podem viver intensamente, muito mais para a obra de Deus, melhor ainda, pode passar. Esse é o exemplo de Jesus para nós. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel, né? Então a gente vê o caso da mãe, né, de Jesus homem, né?
Maria, né, quando estava grávida, foi visitar sua prima Isabel, né? Estava já grávida de João Batista, né? Então a gente vê que a vida deles era uma vida normal, de família, de convivência, de visitar uns aos outros. Era um exemplo. Olhando para o sistema de vida humana na terra e olhando mais ainda para a cultura judaica, era exatamente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Pode passar. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus 26, 37, eram primos de Jesus. Vamos lá. Zebedeu era um pescador da Galileia, Marcos 1, 19, versículo 20, e marido de Salomé, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40, irmã de Maria, mãe de Jesus, Evangelho de João 19, 25. Essas referências mostram esses laços, né, de família, tá certo? Pode passar. E Jesus estava nesse meio aí. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Olha lá, Lucas 2,40. E o menino, esse menino é Jesus, né? Crescia e se fortalecia em espírito. Esse espírito aí com letra minúscula está falando, irmãos, do espírito humano, físico, né? Cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele, né? Então ele crescia, irmãos, diante de Deus e diante dos homens, né? Então isso quer dizer que ele era naturalmente observado, como as demais crianças são observadas, né? Tá certo? Então, e claro, o Senhor Jesus também acompanhou seu pai, né, nos trabalhos de capitaria, né? Com certeza ele sabia fazer também, né, esses móveis, essas coisas aí de carpinteiro, porque é natural que o filho cresce com o pai, ele vai aprendendo o ofício ali do pai, e muito mais na cultura judaica, onde o vínculo familiar é muito forte. Pode passar, irmão. Ele interagia com as pessoas, independente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora e a mulher samaritana. Então aqui é mais uma demonstração da experiência, né, da vida, como Jesus viveu. Então ele interagia. O que é interagir? Ele conversava, ele falava, ele ouvia, ele perguntava, fazia uma pergunta, ele participava, né, da vida das pessoas. A gente vê Jesus lá fazendo refeição na casa de Lázaro, né, que Jesus ressuscitou, a amizade que ele tinha com Marta e Maria, né, era uma família ali que acolhia ele. Então era assim uma vida bem simples e de convivência de seres humanos normais, né? Então ele interagia, né, com as pessoas, independente de sua condição social e espiritual. Então o Senhor Jesus, né, humano, sempre que nós falarmos de Jesus, vamos sempre ter na mente, é humano, tá? Então ele era presente, não tinha separação, não tinha preferências, tá? E um detalhe, ele preferiu os necessitados, aqueles que não tinham conhecimento de Deus, aqueles que eram desprezados, né? Inclusive quando ele vai na casa de Zaqueu, né, censuram ele, né? Está na casa de um pecador, né? Tá certo? Diz que é filho de Deus, está na casa de um pecador, porque na tradição judaica, né, não se fazia reunião religiosa em casa de quem não fosse judeu, tinha que ser judeu. Mesmo um gentil convertido ao judaísmo, não se fazia nenhuma reunião religiosa naquele lar, tinha que ser na casa de um judeu, e um judeu ainda temente a Deus. Então tinha todo aquele zelo, é um zelo, né? Mas às vezes esse zelo, ele cega as pessoas para não enxergar os outros, né? É como se os outros não existissem, né? E são tratados já como condenados, e Jesus não fez isso. Então quando Jesus estava na casa de Zaqueu, né, censuraram Jesus. Aí Jesus disse que quem precisa de médico é os doentes, os sãos não precisam, né? Claro que eles precisavam de Jesus, mas eles se achavam perfeitos, eles se achavam já que não precisava
de mudança nenhuma. Quando Jesus falou lá no Evangelho de João 8, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus vai falando, ele diz assim, nós somos filhos de Abraão, nós temos que nos libertar de quê, né? Então assim, eles achavam que o fato deles serem descendentes de Abraão, deles fazerem parte de uma região, já estava tudo resolvido. Isso também se aplica hoje. Tem pessoas que acham que está na igreja, é crente, é evangélico, às vezes é um pregador, uma pessoa que tem uma vida muito ativa, ele é melhor do que o outro. Não é melhor nada. A diferença diante de Deus é que um está servindo e o outro não, e a qualquer momento o que está servindo pode parar e o que não está pode servir, porque nós somos pecadores. Então, meu irmão, assim, a humanidade de Jesus nos ensina a nós conviver e respeitar todas as pessoas. Respeitar as pessoas não é concordar com o erro deles, tá? Observe bem, Jesus está indo lá no meio de uma multidão, irmãos, e de repente ele surpreende aquela multidão, porque ele para, olha para aquela árvore e se dirige a quem? A um dos principais pecadores da época, Zaqueu. E ele diz assim, Zaqueu, eu fico pensando, Zaqueu deve ter se tremido todinho. Zaqueu só queria ver Jesus passando, mas não, Zaqueu, quando ouve o Senhor falar e ainda diz o nome dele, e diz assim, desce, né, depressa, e ele desceu ali, numa alegria enorme, e Jesus disse, hoje eu vou pousar na tua casa, Zaqueu, hoje eu vou sentar lá na mesa e comer contigo. Aí os religiosos enlouqueceram, né? O que é isso? É que Jesus conhece os nossos corações. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida errada, estão vivendo uma vida desorientada, porque não tem conhecimento, não tem informação, não tem forças, foi influenciado pelo mal. E qual é o nosso papel, irmãos? É acolher essas pessoas, não concordar com o erro deles. Lamentavelmente, a experiência humana da igreja nos últimos tempos, em todo o mundo, muitos têm deixado a desejar, né? Porque tem entrado numa guerra muito mais carnal, né, do que espiritual. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, a palavra do Senhor, Efésios 6, diz que nós temos que tomar posse das armas espirituais para lutar contra as hostes espirituais da maldade, armas espirituais. Então, que Deus nos ajude, né, que olhando para a experiência de Jesus com os mais diferentes níveis sociais, intelectual, religioso, né, até político, porque no caso de Zaqueu servia ao governo ímpio e roubava ainda, né? Era terrível a situação dele, mas aí Jesus vai para a casa dele e salva ele. Então vamos crer, irmão, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, nós vamos orar, e o Espírito Santo pode entrar na vida do pior pecador e transformar ele, amém? Desse jeito. Se alguém quiser falar, fica à vontade. Então nós temos aqui o exemplo, né, das classes da época. Os publicanos eram considerados os piores pecadores, tá? Publicanos e pecadores. Os fariseus, né, que era uma classe religiosa altamente agressiva, né, se dizendo defensora da lei, mas matando em nome da lei, matando em nome de Deus. E a mulher pecadora, né, que eles queriam apedrejar, e a mulher samaritana, né, que quando Jesus vai falar com ela, o que é que ela diz? Tu sendo judeu, está falando comigo? Você é judeu, está falando comigo? Então era fácil identificar quem era um judeu, né, e Jesus era judeu sim, e ela se admira, como é que está falando comigo? Aí lá no texto bíblico tem uma observação, porque eram intrigados. Os judeus odiavam os samaritanos, e os samaritanos também, era intriga mesmo, de sangue mesmo, tá certo? Por quê? Porque os samaritanos tinham uma mistura de outras nações, de outros povos com o povo judeu, então era uma mistura, e para eles eram impuros. Então, meus amados irmãos, aqui é exemplo da humanidade de Jesus, com diferentes níveis, tá? Diferentes níveis. Tem um ditado aí no mundo que diz assim, diga com quem tu anda que eu digo quem tu é, né? Mas nem sempre isso daí cola, tá certo? Tá bom? Depende, né? Se eu estou lá em contato com alguém,
para pregar, para testemunhar é uma coisa, né? Agora viver no erro, sendo complacente, né? Complacente é passando a mão, é dizendo que é assim mesmo, é que Deus está com a pessoa errada. Não, isso nunca nós devemos afirmar isso. Não, você precisa se converter, tá? Deus te ama, mas Ele está esperando a sua conversão, tá? Então esse é o ponto que nós temos que chegar, mas não precisa ser agressivo, né? Destratar a pessoa, colocar a pessoa no inferno, não precisa disso não, tá bom? Porque isso daí quem vai fazer é Deus. Pode falar, quem? Diácono Antônio. Cumprimento da amada igreja com a gloriosa paz de Senhor Jesus. Pastor, 2 perguntinhas. A samaritana, ela quis humilhar Jesus, né? Não entendi. A samaritana quis humilhar Jesus, porque eles não tinham convivência, né? Não tinha convivência. Quando o Senhor falou para ele, conversou com ela, não era para ele conversar com ela, porque eles não tinham amizade. Não era isso? E outra coisa, lhe pergunto, Jesus, quando veio aqui na terra, e aquela turma que estava ali, eles se reuniam para poder crucificar Jesus. Como é que fica eles quando chegar lá? Que eles vão conhecer Jesus quando chegar lá, não é isso? Sim. Aí como é que vai ficar a posição deles? Chegar lá em cima, que crucificaram ele e vão ter que conversar, né, com o Criador, né? Certo. Vamos pegar o exemplo de Paulo, que era o da classe religiosa mais radical e mais dura, que eram os fariseus. Paulo, apóstolo. Jesus chamou ele. Ele estava indo para onde? Ele estava indo perseguindo os cristãos para açoitar, para matar. É verdade. Tá? Agora vamos lá. Quem vai resolver a salvação depois desta vida é Deus. Tá? Jesus disse: ó, temam a quem pode matar e lançar alma no inferno, que é Deus. Com certeza. Não tema outro não. Então assim, nós cristãos, nós temos que entender uma coisa: pela vida que a pessoa vive, pelo mal que ele faz, se ele morrer naquele mal, ele não terá salvação. Isso é bíblico, não adianta. Agora eu não posso afirmar que aquela pessoa está condenada, porque no último instante de vida Deus pode falar com ele, ele pode se converter. Então não cabe a nós, né, afirmar, né, que esse ou aquele já está no inferno, não tem mais jeito. Não, isso não cabe a nós. A missão da igreja não é destinar ninguém ao céu nem ao inferno. Destinar sim, julgando. Esse está no céu, esse está no inferno, ninguém sabe. Há um comentário que eu acho bom, diz assim, que nós vamos nos surpreender, né? Quem chega lá vai surpreender, porque não vai encontrar a pessoa que a gente esperava e vai encontrar quem não esperava lá, né? Porque quem salva é o Senhor. Agora o Senhor não é injusto, o Senhor é justo, tá? E Ele sabe, Ele é justiça, tá bom? Então quanto a isso, nós não precisamos assim ficar imaginando e pensando e ter aquele peso no coração, né? Vai ou não vai? Não, o nosso Deus é reto, a justiça dele é reta, é perfeita. Nossa parte é ensinar, pregar, orar e pedir a misericórdia de Deus. Pode falar. Mesmo porque, pastor, só um instantinho. Sim. Jesus foi criança, já estava no meio dos sacerdotes, né? Sim. Já estava no meio dos sacerdotes, ensinava eles. Sim. E é como você diz, crucificaram ele. E quando chegar, vão saber quem foi que eles crucificaram. E chegar lá no dia, eles vão ficar, quer dizer, como o senhor falou, não vai ter aquele amor que mostramos aqui embaixo. Vai ser completamente diferente. Mas vão ser reconhecidos. Não é isso? Não, eles vão. Deus conhece todos os bons e os maus, né? Agora, Deus é quem vai definir, e Ele vai definir com base no que é justo. Fez o mal, não tem salvação. Se não se arrependeu, não tem. Tem isso, né? Isso é o básico do julgamento de Deus, pela Bíblia, né? Pode falar, irmão Francisco de Assis. Pastor Vicente, a aula está boa hoje, viu? A aula está boa. O publicano, eu estou aprendendo aqui, esse publicano pecador, né? Dá um ensinamento para nós, né? Assim, porque Jesus se inteirou, né? Viveu, e esse publicano pecador foi quem ajudou
aquela vítima que foi, né, massacrada, que o religioso e o outro, qual era? Era o sacerdote. Passaram de longe, de largo, e o publicano, que era pecador, né? Foi quem foi ali fazer todo aquele apoio da assistência. Aí aqui eu aprendo, rapaz, assim, ó, o pecador, né? E aí você falando aqui, eu aprendendo o que Jesus fez, né? Viveu ali, Deus veio em carne ali, se fez carne, e para nos ensinar o amor, né? Que era pecador. Então nós, exemplo, né? Em Cristo Jesus, nós temos que dar exemplo, né, irmão? Exatamente. Né? Assim, né? É. Porque o pecador fez aquele ato. Isso. E, né, e o cristão, né? Nós crentes em Cristo Jesus temos que aprender a respeitar, como o pastor está falando, eu estou gostando muito, a gente sabe respeitar, né? Aquela pessoa que vive ali na situação, a gente não vai para o inferno, não sei o que, ali matou, tem que morrer, né? A gente tem que aprender aqui com Jesus, porque Jesus ele veio nessa situação mostrar, né, para a humanidade ali, os fariseus ali querendo ser, e não fez. E não fez, né? Jesus veio mostrar para eles e para nós, graças a Deus, né, irmão? Mostrar para nós, né? E nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos aprendendo aqui, porque o Espírito de Deus está aqui nos dando esse entendimento. Eu vejo assim. Com certeza. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade. A viver como ser humano, igual nosso Senhor Jesus viveu como ser humano, né? Então isso é muito importante. 1 e 3, características próprias do ser humano. Vamos lá. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Então isso o tornou humano. Vamos lá. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela, a mãe de Jesus, né? Toda vez que nós falar mãe de Jesus, nós estamos falando de Jesus homem, não é mãe de Deus, tá bom? Muito cuidado. Que ela havia de dar luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, aqui é só um detalhe que vem para nós aprender sobre a humanidade de Jesus. Quando chegou o dia de Maria dar à luz, nasceu igual nasce qualquer outra criança, tá? E tem um detalhe aí que Deus permitiu que Jesus nascesse, desde o seu nascimento já fosse uma vida muito simples, né? Ele nasceu ali onde os animais ficavam, né? Tá? Então assim, é muito simples, tá? O tempo todo Jesus, irmãos, com a vida dele, quer nos dar uma lição de humildade e de simplicidade, irmãos. Então, quando eu vejo a ostentação, a glória, a grandeza, essas coisas assim mirabolantes, envolvendo a fé, as igrejas, eu penso em Jesus, penso na igreja do Senhor, não tem nada a ver, nada a ver. Enquanto milhares e milhares estão gemendo, estão chorando, com fome, doente, enfermo, nas sarjetas, e muito esnobando, muito, oh meu Deus, é uma coisa muito triste, né, que a religião, infelizmente, sem o temor de Deus, sem o Espírito Santo da verdade, leve as pessoas a desencaminhar. Amém? Então vamos lá. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia. Olha só, e levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e levando, né, eu falei levantando, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então nosso Senhor Jesus, aqui prova a humanidade, o Senhor Jesus se irou, uma ira santa, só Ele pode ter, nós não podemos ter ira santa, amém, irmãos? Ele pôde porque Ele era Deus e Ele não era pecador, tá? Então no meio do povo de Deus não tem murro santo, não tem ira santa, não tem revolta santa, não tem guerra santa, esquece isso, tá? A guerra santa nossa é espiritual, é contra o demônio, tá?
nunca contra as pessoas. E fica claro que ele teve raiva, ele se alegrou, ele se entristeceu, ele chorou, né? Se angustiou, que é uma tristeza mais profunda. Aqui, ó, era a humanidade de Jesus. Tá? Então esse Jesus viveu, existiu, viveu, desenvolveu, né? Como está nos evangelhos, nós cremos, porque são milhares de testemunhas. Não é 1, 2, 3 que diz que viu, que conta uma história. Não, é coisa real mesmo, tá? Pode passar, irmão. Sentiu sono. Olha, Jesus também dormia, era um ser humano. Fome, ele teve fome. No encontro dele com a mulher samaritana, os discípulos foram comprar pão e ele ficou, e a mulher veio. Já era um propósito de Deus ali para salvar aquela mulher, né? Então teve fome, sede e cansaço. Quer dizer que até com fome a gente tem que falar, testemunhar, né, irmãos, da salvação. Jesus salvou a mulher com fome e com sede, pediu água a ela, né? Tá certo? E quando os discípulos voltaram com os pães, ele disse que já tinha comido. Sabe, foi um anjo aí que desceu e... Não, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Olha aí. Primeiro nós temos que pensar no espiritual, estar alimentado espiritualmente, né? Isso é muito maravilhoso. E cansaço, ele estava, fisicamente ele estava cansado ali, né? Quando ele estava levando a cruz também, ele cansou, né? Ficou desfalecido, né? Teve que ser ajudado, né? Então é normal que nós humanos também, irmãos, por mais abençoados que sejamos, nós passemos por tudo isso, tá? Não tem super-homem, não tem super-crente, não tem super-pastor, né? Não existe. Nós somos seres humanos, cheios do poder, cheios da glória de Deus, mas ao mesmo tempo humanos, né? Alguém dizia para mim: pastor, como é que pode o senhor é um pastor e está aí atribulado? Eu digo: mas eu sou ser humano. Não aceito, não, mas não é assim que funciona, não, né? Tem hora que a gente tem que pedir a misericórdia de Deus. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, né? Então já tinha tido uma longa caminhada naquele dia, que ele passava o dia todo trabalhando, né? E à noite orando. O maior tempo dele era realmente dedicado à obra do Pai Celestial. Jesus, homem. Pode passar, irmão. Jesus morreu. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 15, 3 a 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Então, a diferença do Senhor Jesus, homem, para os demais homens, é que, como todos os homens morrem, ele também morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo realmente, literalmente. Quando ele tem um encontro com Paulo, né? Ele fala diretamente com Paulo. Paulo ouve a voz dele, certo? Se alguém, eu não ouvi não, mas se alguém disser assim: mas e se Paulo inventou tudo isso? Não, Paulo tinha uma posição elevada como fariseu, né? Socialmente também deveria ser bem financeiramente, tinha uma aproximação do império também, né? Inclusive carta branca para fazer o que estava fazendo do império da época. Então Paulo tinha tudo, ele não precisava inventar uma história, né? E depois
Tudo foi confirmado pela vida do apóstolo Paulo, o quanto Deus usou poderosamente aquele homem, abençoando milhares e milhares de pessoas com curas, milagres, maravilha, e o que mais escreveu das cartas apostolares é o que mais escreveu, né? É o que mais ensinou a igreja. Então, perceba que as principais testemunhas de Jesus, os apóstolos que andaram e conviveram com Jesus, foram firmes até a morte. Todos morreram de morte muito dura, né? Foram mártires, com exceção de João, que ficou exilado numa ilha. Paulo também foi martirizado, foi morto, mas não negou Jesus. Então, para uma pessoa sustentar, né, uma fé a esse nível, é porque ele sabia em quem cria, né? O próprio Paulo disse assim: eu sei, quando estava preso, ele disse: eu sei em quem tenho crido. Quando ele diz eu sei, ele eu conheço, ele está comigo. Teve um julgamento do apóstolo Paulo, que ele disse que no julgamento dele não tinha ninguém, ele disse, mas o Senhor estava lá, Jesus estava lá. Então, o Evangelho, né, apesar de que muitos críticos dizem que é tudo invenção humana, é tudo criação humana, criaram esse Deus, criaram essa história de pecado, criaram o diabo, nada disso existe, é tudo da mente humana, mas, meu irmão, são milhares de vidas, são milhares de testemunhos, são coisas reais, fatos, né? E eu concordo que contra fato não há argumento, né? Então, se alguém não crê, eu lamento que ele está perdendo a bênção, né? Diácono Antônio Rodrigues, pode falar. Pastor, Jesus, ele ressuscitou-se, ele morreu, aliás, mataram ele, né? E ele ressuscitou-se, não é isso? Sim. Ele ressuscitou-se aqui, em espírito, correto? Ele estava na matéria. Ele ressuscitou em espírito, mas em corpo. Glorificado. Como é uma matéria, glorificado. Só que nós vamos ressuscitar lá, já transformado, né? É assim. Olha o que Jesus disse: lá os homens serão como anjos. Porém, a nossa imagem, quem morreu, não importa quando ele morreu, vai receber o mesmo corpo que tinha aqui na terra. É isso? Que tinha aqui na terra. Mas só que transformado. Só que não tem sangue, não é mais carne normal. É um corpo renovado. É um corpo glorificado, na verdade, né? Glorificado. Quando Jesus vier, diz lá em 1ª carta aos Tessalonicenses, né, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Em outra parte diz: no piscar de olhos, os corpos serão transformados. Então, quem morreu recebe o mesmo corpo para se encontrar com o Senhor nos ares. Certo. E quem estiver vivo na volta de Cristo, diz o texto, que será arrebatado e receberá o corpo será glorificado, esse mesmo corpo, não haverá mais sangue, não haverá mais a parte humana, mas a matéria física, no sentido de visualizar, vai continuar, tá certo? Que é o espírito que vai daqui para lá, ele vai subir. O nosso corpo vai subir também, vai ser transformado, como o senhor falou, isso. Vai ser santificado, é isso? Mas também vamos passar pelo julgamento. Não, quem morrer em Cristo, sim, vai para as bodas do Cordeiro, que não será um julgamento sujeito à condenação, mas uma premiação. Lá será dado os galardões. Os galardões. Mas não é um julgamento de salvo ou não. Quem for arrebatado está salvo. Agora, no juízo final, aí diz lá, né, que vai ter ainda salvação, né, na última ressurreição, uns para a condenação eterna, né, e outros para a salvação. Inclusive, vai aparecer aqueles que não morreram em Cristo, diz a Escritura, que eles vão receber um corpo, mas um corpo todo deformado, para mostrar a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Está escrito também que um dia nós sabemos a diferença de quem serve e quem não serve. Então está revelado, está escrito, né? Certo, como você diz, você tem que fazer por onde, quem tem o conhecimento tem que fazer por onde, chega lá
na santidade. Aquele que perseverar até o fim. É isso aí, aquele negócio aí. Amém. Mas tem muitos que não. Tem muitos No que meio do caminho desiste. tem que ser uma decisão firme, né? Mesmo pecador, mas lutando contra o pecado. Que não se brinca, não. Pode Amém. passar. Amém. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Então aqui também nós estamos mostrando nas Escrituras que Jesus foi 100%, foi humano e foi 100% ser humano. Tá? Então como homem, Jesus como homem, ele precisava orar. Amém, irmãos? Alguém pode dizer assim, mas Jesus precisava orar? Precisava, porque ele era um ser humano. E ele precisava orar para acalmar, né, a pressão humana que havia nele, porque o ser humano sente dor, chora, sente angústia, como ele está revelado, se entristece. Então, em tantas coisas, né, que ele vivia como ser humano, ele precisava orar para acalmar o espírito humano dele, para acalmar a alma humana dele, né, para viver uma vida sossegada como ser humano. Ele precisou orar. Se ele não precisasse, então ele não seria 100% humano. E também diz que ele mesmo testemunha, né? Olha aqui, Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, está escrito. Alguém viu e escreveu, tá certo? Contou e escreveu, tá? Então assim, é importante a gente ter essa compreensão, né? Que ao mesmo tempo que nós estamos vendo a humanidade de Jesus e como ele vivia, nós também devemos imitar. Amém, irmãos? Nós precisamos buscar a Deus na hora da angústia, da dor, da aflição, na hora que a gente fica desanimado, tudo. A gente tem que entender que é na oração, mesmo eu tendo conhecimento da palavra. Alguém diz, mas o irmão lá prega, ensina, é uma bênção, é ousado, e olha aí como ele está, olha aí a situação dele, dela. Sim, é humano. E como é que resolve? Orando, se lança aos pés do Senhor, clama ao Senhor. Quantas vezes, né, quantas noites, quantos dias eu não fiquei gritando, pedindo a Deus misericórdia, me ajuda, Senhor, na luta que a gente às vezes está passando. É a nossa parte humana, tá certo? Isso é importante. Pastor, quer dizer que a mesma dor da morte que Jesus sentiu, nós vamos sentir também. Não, vamos entender. Na verdade, quando Jesus olhou para a morte, o sofrimento e a morte, o que doía nele não era aquele sofrimento e nem a própria morte. Era porque lá na cruz ele disse assim, por que me desamparaste? Falando com Deus, porque naquela hora ele assumiu, veio sobre ele, como está lá no profeta Isaías, Deus falando, os pecados de toda a humanidade. E na hora que ele morre no nosso lugar, ele assume os nossos pecados, e Deus, naquele momento o Pai se desliga dele, né? Então ali foi a maior dor. A maioria dos teólogos defende que a maior dor que o Senhor não queria passar era aquele momento. Amém? Então quer dizer que é diferente. Foi diferente a dor da morte dele para nossa. Exatamente, porque todos nós sabemos que aqueles que morrerem em Cristo vão ser guardados até a volta do Senhor e tudo, mas ninguém quer morrer, né? Isso é verdade. E o fato de receber a notícia da morte, a pessoa já começa a sofrer, a maioria das pessoas, mesmo crente, né? Porque assim, tem um detalhe aí, irmão, que nós não fomos feitos para morrer, né? O homem foi feito para viver eternamente. Como isso, pastor? Porque está lá escrito, entrou o pecado, entrou a morte. Então, enquanto não tinha pecado, não tinha morte. Não tinha morte. Né? Então assim, nós nunca, seres humanos, nunca vamos se acostumar com a morte. Nós seremos consolados. Paulo disse assim, para nós nos consolar com a vinda do Senhor Jesus. Então ele diz assim, irmãos, não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Então o único consolo da morte é saber que um dia nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. E para os que ficam, que um dia nós nos encontraremos na glória com Jesus, com aqueles que partiram. Glória a Deus. Então é isso aí. Eu já li aqui o outro lado. Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Tá, irmã Rita, muito bem, né? Porque moral e espiritual ele não teve problema, né, irmãos? Moral é uma coisa que
quando a pessoa ela moralmente é fraca, então ela comete um pecado, e Jesus não cometeu o pecado, então ele não participou da fraqueza moral e espiritual que os seres humanos passam. Não é isso, Maria? Pronto, está corrigido. Muito bem. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Carta aos Hebreus 4:12. Então é muito importante isso. A diferença de Jesus, homem, para nós humanos, é que ele não pecou, mas em tudo ele sofreu. A tentação. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, heresia, irmão, é uma crença, é um ensino que não é conforme as Escrituras, tá? O que as Escrituras falam, tá? Então, isso torna-se uma heresia. É um pensamento humano contra o que está escrito. Apolinarismo. Vamos lá. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Pode passar. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano, tá? Talvez nem todos entendam isso aqui, tá? Olhe bem, ó. Todo ser humano, quando ele nasce, ele recebe um espírito para viver, que é o espírito de vida, tá? E a matéria, que é o tecido, né? É o corpo físico, matéria. Mas ele recebe o espírito humano. Então, todo ser humano, biblicamente, ele é espírito, alma e corpo. O apolinarismo, ou a doutrina de Apolinário, que vem de Apolinário, dizia que Jesus não tinha espírito humano. Com isso ele diz que Jesus não era 100% humano, não era humano, era um ser que parecia humano, mas não era. Então isso não é verdade. Na Bíblia, Jesus tinha o espírito e a alma que todo ser humano tem para ele viver humanamente. Amém, irmãos? Está claro isso aí? Alguém tem dúvida? Vamos para frente. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a matéria, psique, alma, né, vida, animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, no original, alma racional. Pode passar, irmão. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humana e uma psique humana, mas não uma pneuma humana, tá? Então ele quis diferenciar Jesus dos demais seres humanos. Isso não é possível, tá? Não é possível, senão Jesus não seria 100% humano, e o que a Bíblia deixa claro é que ele foi 100% humano, tá bom? Então isso aqui é uma interpretação, né, que não sustenta. Os que estudam os originais conseguem explicar isso ainda com mais clareza, tá bom? Vamos lá, irmão. Segundo Apolinário, o verbo, João capítulo 1, versículo 1 e 14, versículo 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Não tem nada a ver. E o verbo se fez carne, tá? Então ele quer dizer que Deus se fez carne, então não tinha espírito nem alma humana. Não é verdade, porque também não pode trazer tudo detalhado em cada palavra, né? Por ele ter nascido de uma mulher, fica claro que ele teve um espírito humano e uma alma humana, né? Reação da igreja. A humanidade plena, quando os irmãos ouvem a palavra plena, significa total, completa. A humanidade completa, plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas 24, 36 a 40, João 2, 21, Hebreus 10 e 10,
e também da alma e do espírito. Mateus 26, 38, Lucas 23, 46. No Evangelho de João 2, 21, mas ele falava no templo do seu corpo, né? Matéria, Jesus. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, quando ele diz que a minha alma, ele está dizendo que ele tinha uma alma, é Jesus. Como é que eu vou dizer que não tinha? Então Jesus não estava falando a verdade? Ele é a verdade. Então, por isso que é heresia. A heresia, ela vai esbarrar em algum ponto da Bíblia que mostra que não é certo o que a pessoa está crendo ou falando. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o quê? O meu espírito. Lá no original, esse espírito lá é humano, não é o espírito Deus. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou morrendo. Não, Deus não morre. Quem morreu foi Jesus, ser humano. E havendo dito isso, expirou. Expirou morreu. Então, essas passagens aqui não precisam muita coisa, já fica claro que ele era matéria, corpo, ele era alma, igual todo ser humano, e ele tinha um espírito igual todo ser humano. Bom, irmãos, se ficar dúvida, fala aí que eu explico melhor. Vamos lá. Pastor, só lembrando que vai ser oportuno agora. Sim. Tem irmãos que vai louvar o hino 185 e diz: expira e dá fervor. Se a pessoa está expirada, ela está morta, não tem nenhum movimento, né? Então a palavra ali no hino é inspira. Inspira e dá fervor. Às vezes o senhor louvando acha que não tem muita importância, mas tem sim, né? Amém, queridos? A mesma coisa é dizimar. Dizimar é matar, tirar a vida. Então as pessoas, alguns dizem assim: vamos dizimar agora. Dizimar é matar, tirar a vida. Vamos oferecer ao Senhor a nossa oferta como dízimo, fica melhor, tá bom? Obrigada. Então, inspirar é uma coisa, e expirar é outra coisa. Expirar é morrer. Inspirar é receber alguma coisa, né? Tá certo? Então, é importante quando for louvar para não trocar as palavras, senão muda completamente, né? O que a irmã Rita está falando, tá certo? No caso do dízimo, né, ela está aproveitando aí. Dizimar, se você for no dicionário, é matar, é destruir, né? Então, o certo é: traga as suas ofertas, vamos ofertar e vamos contribuir com os nossos dízimos, tá bom? Mas, pastor, se eu disser dizimar, a igreja vai entender que é dar o dízimo, mas uma pessoa que é só da letra, ela vai dizer: o irmão está dizendo aí para matar alguém. Então, é só para a gente entender que o significado das palavras a gente tem que ter um certo cuidado. Diácono Antônio, está dando certo aí? Glória a Deus. Mesmo porque tem presidente ou aquele pessoal de país que entra em guerra, hoje aquele povoado foi todo dizimado, realmente. É o significado. Mas eu já escutei sobre isso mesmo, foi dizimado, acabou, destruiu. É verdade. Mas a igreja entende o que você está falando, mas se puder mudar o vocabulário, fica melhor para qualquer pessoa que vai ouvir. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, tá? Então, só gente, entende, nós que estamos aqui na aula. Sim. Faça uma pergunta à igreja no todo, que todo mundo foi. Verdade. Os filhos, como ele os ama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Então, se Jesus não tivesse sido 100% humano, a morte dele, irmãos, não tinha como apagar os pecados da humanidade, tá certo? Então a gente está falando isso não só para forçar a dizer que ele é humano. Não, ele é humano porque ele, o próprio Senhor Jesus, se declarou um ser humano, e foi um ser humano.
desde o momento que ele chega no ventre de Maria, ele começa a desenvolver como ser humano. Pode passar, irmão. A diferença é a sua impecabilidade, ele não pecou, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2:5, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Pode passar. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia em 451. Pode passar. Monotelismo é a doutrina cristológica. Quando fala de cristologia, é estudo de Cristo, tá? Do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Pode passar. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telemã, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo e disse: Abba, que significa Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Então, aqui era Jesus homem, Jesus filho de Deus. Vamos lá. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Pode passar. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus corações, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Lucas 20 a 22. Lucas 5, 20 a 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou é rejeitar o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Pode passar, irmã. Tá? Aí nós já explicamos isso nas outras aulas. 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Ou seja, heresias, aquilo que não é conforme a Bíblia. Vai. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, está lá em Mateus; Israel, o centro de suas atividades; e Fenícia, atual Líbano. 3 países somente na Bíblia Jesus visitou. Pode passar. Mas não faltam crenças bizarras, né? São aquelas coisas bem estranhas, bem esquisitas, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas não falta crenças bizarras sobre a vida de Jesus, a vida oculta de Jesus revelada. O que Jesus fez até os 30 anos? Vida oculta, irmãos, que ninguém sabe. Então isso ninguém pode ter como certo. Amém? Só aquilo que dá para contextualizar na Bíblia, para não ficar inventando coisa como muitas religiões falsas inventam, tá? E criam uma especulação enorme. Pode passar. Não somente o movimento Nova Era, irmãos, é um movimento já de muitos anos, mas é do nosso tempo agora, tá? Deve ter aí uns 30 anos. Mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons, né, que é um segmento religioso que não é nem considerado cristão, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos.
Isso não tem nada a ver, tudo invenção, cria uma fantasia, né? Isso não existe na Bíblia, tá, irmão? Não acreditemos nisso. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. O que é fábula? É coisa criada da mente humana, sabe? Não, de forma nenhuma. 1 Timóteo 4,7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo a piedade. Uma fábula profana, o que é profano? É que é contra a palavra de Deus. E quando alguma coisa não está claro na Bíblia, a gente corre o risco de estar profanando, dizendo coisas que não é verdade. Então, vamos ficar só com a Bíblia, pode passar. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro, né? Não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer, Jesus era uma pessoa socialmente conhecida, familiarmente conhecida, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas, e não está entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Né? Era eles dizendo que Jesus não era filho de Deus, porque se dissesse, estava dizendo que Jesus era Deus, né? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então eles não receberam Jesus. Jesus era visto como alguém da comunidade, mostrando a experiência humana de Jesus, tudo isso. Essa invenção desses esotéricos, contrário o relato dos evangelhos, Lucas 4, 22 a 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Está aqui a referência de Lucas, né? 4, 22 a 24. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, da boca de Jesus, e dizia: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Isso aqui tem um detalhe, irmãos: a dificuldade que nós temos de crer na obra de Deus na vida das pessoas, né? Uma dificuldade enorme, porque a gente só consegue às vezes ver o ser humano e não ver Deus na vida das pessoas. Aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Pode passar, irmão. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu, né? Dizer que Jesus, né, veio desses lugares ou esteve, não tem nada a ver. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco seus irmãos? E escandalizavam-se nele. Pode passar. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia, né? Então não dá para aceitar isso, tudo invenção. Conclusão, vamos ler todos juntos. Os meninos aí, todos vocês que souberem ler, podem ler conosco. Vamos lá? Nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lições sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Deus abençoe. As palmas exaltam Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos apresentar as classes. A classe Soldadinhos de Cristo. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56, 3. A classe Soldadinhos de Cristo tem 10 alunos matriculados, 4 ausentes, 6 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência em classe de 6 alunos. Agora é a classe Estrela da Manhã. Sabemos que os filhos de Deus continuam pecando,
porque o Filho de Deus guardam, e o maligno não pode tocar neles. 1 João 5,18. A classe Estrela da Manhã tem 7 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, não, 3 não, é 4. 3 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 3 alunos, trouxeram... Agora vamos à classe Sol da Justiça. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. 1 João 5,19. A classe Sol da Justiça não tem a quantidade de alunos matriculados, mas tem 2 ausentes, 6 presentes, 1 visitante, que é a irmã Eduarda, né? Que na próxima aula se torna aluna, né? Glória a Deus. Total de assistência de 7 alunos, 7. Agora é a classe Jovens e Adultos. 1, 2, 3. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Amém. Jovens e Adultos tem 35 alunos matriculados, tem 23 ausentes, 12 presentes, 1 visitante, que é a nossa irmã Antônia. Na próxima aula já se torna aluna, viu, irmã Antônia? Total de assistência de 13 alunos. Então já passou a oportunidade para o pastor Vicente. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Meus irmãos, vamos colocar em oração a Emily. É uma irmã nossa lá de São Paulo que vai passar por mais uma cirurgia. Ela é esposa do presbítero Anderson, lá de São Paulo, tá bom? Do nosso ministério. Pedir que Deus tenha misericórdia dela e abençoe, faça um milagre na vida dela. Só Deus mesmo. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós apresentamos agora a tua filha, nossa irmã Emily, Senhor. Que as tuas mãos de poder esteja com ela nessa cirurgia mais uma vez, Senhor. Que o Senhor venha fazer maravilhas para a glória do seu nome. Abençoa, meu Deus, ela, a família, o esposo, o presbítero Anderson. Meu amado Deus, nós nos unimos a esta corrente de oração pelo milagre na vida da serva do Senhor, meu Pai. Vem confirmar com maravilhas para a glória do Senhor. Obrigado, meu Pai, por tua bondade, por tua misericórdia, por cada um de nós. Que o Senhor abençoe os enfermos, meu Deus, aqueles que nós temos apresentado aqui, que o Senhor conhece pelo nome, cada um, no dia a dia, Senhor, das nossas orações. Faz um milagre, ó Pai, repreende todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada lar, cada família, abençoa nossas crianças, guardando a mente e o coração deles, livra eles de toda influência do mal, que o teu temor esteja no coração de cada criança, que ele seja uma bênção para os seus pais, para a sua família, para esta sociedade. Meu amado Deus, obrigado por mais essa oportunidade de podermos estudar a tua santa palavra, estudar mais sobre a pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, um exemplo glorioso para toda a humanidade, o maior de todos os exemplos de vida, de amor, de paz. Ó Deus, ó Senhor, abençoa cada um de nós, cada cristão, Senhor, para vivermos realmente ao exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dá esta graça, esse poder. Repreende, meu Deus, toda a violência no mundo, no nosso país. Nos guarda e nos livra, Senhor, de todo mal. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia e nos abençoa. Nos leva em paz, Senhor, em segurança aos nossos lares. Nos dê uma noite de paz, de descanso do corpo, da alma, da mente. Abençoa os que vão trabalhar amanhã com resolver causa. Toma a frente e dá a vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja de nosso Senhor, em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Oh glória!